Abra sua Bíblia para falarmos sobre a temática do mês de julho, que é despertarmos para o primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 a 4 diz assim: Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Pai, nessa manhã nós precisamos da tua ajuda para compartilhar a tua palavra. Sem ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Sem a tua direção nós não somos capazes de absolutamente nada. Com a tua direção nós podemos fazer tudo. Tudo é possível, Senhor, nas tuas mãos, na tua direção. Eu peço que o teu Espírito Santo conduza o meu coração e o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que nós possamos ouvir a tua voz nessa manhã e possamos entender a tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Tema da reflexão dessa manhã: de volta ao que importa. Eu fiquei pensando no que propor para a igreja e me veio essa frase: de volta ao que importa. Porque na verdade, a única coisa que importa mesmo é o primeiro amor. Você pode ter muitas coisas na sua vida, na sua caminhada cristã você pode construir muitas estruturas, ou adquirir muito conhecimento, ou ter muita coisa à sua volta, mas na verdade, a única coisa que sempre importou de verdade é o primeiro amor. E quando nós não temos o verdadeiro entendimento disso, nós caímos num engano extremamente perigoso. Porque a questão não é o que nós temos, a questão é quem nós estamos nos tornando através da graça de Jesus Cristo. E olha que interessante, Éfeso era a principal cidade da Ásia, e nela estava a igreja mais importante de toda aquela província. Era também um grande centro religioso. Era a cidade da deusa mãe, que para os gregos era Artemis e para os romanos Diana. Neste templo se cultuava também o imperador e a deusa Roma. Éfeso também era o centro de todos os tipos de práticas supersticiosas e era conhecida no mundo todo por suas artes mágicas. A igreja de Éfeso aparentemente foi fundada por Áquila e Priscila. Timóteo também pastoreou essa igreja, e depois da morte do apóstolo Paulo, segundo a tradição dos pais da igreja, o apóstolo João teria cuidado dessa igreja durante um tempo. Algo importante a ser dito no próprio versículo 1 de Apocalipse 2, quando Jesus diz que, e aqui eu quero que você preste muita atenção, essas são as palavras daquele que conservava na sua mão direita as 7 estrelas e que andava no meio dos 7 candeeiros de ouro. Por mais que Jesus, ao ser muito duro com a igreja, e disse para aquela igreja de Éfeso: olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Ao mesmo tempo que Jesus estava sendo muito direto na sua exortação àquela igreja, e existiam algumas razões para isso que nós vamos explorar um pouquinho aqui, algo importante era de fato o que ele diz no primeiro versículo. Porque quando o Senhor Jesus está dizendo que ele segura essas estrelas nas suas mãos e ele andava no meio dos candeeiros, ele estava dizendo o seguinte: por mais que vocês tenham andado e agido de forma que não tenha agradado o meu coração plenamente, eu sou aquele que tem sustentado vocês nas minhas mãos. E mais importante do que isso,
ele declara: eu tenho andado no meio de vocês, eu estou no meio de vós, a minha presença, ela é constante, permanente no meio da minha igreja. Ou seja, o Senhor Jesus nunca nos abandona. E por mais dificuldades ou lutas que qualquer um de nós cristãos possamos estar passando, essa verdade precisa estar muito clara nos nossos corações. Independentemente da situação que estamos enfrentando, o Senhor Jesus nos segura em suas mãos e anda ao nosso lado em todos os dias da nossa existência nessa terra. Eu coloquei aqui algo interessante. A palavra, o verbo conserva no grego, quando diz: eis eu sou aquele que conserva em minhas mãos, em outra tradução vai dizer as estrelas. O sentido desse verbo é segurar com firmeza. Ou seja, em nenhum instante Jesus vai soltar você. Em nenhum instante Jesus solta de nós, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa ao esmo, a qualquer circunstância da vida. O Senhor Jesus em todo tempo está nos sustentando pela sua mão graciosa e dizendo: olha, não temas, porque ainda que você passe por um vale de trevas ou morte, eu estarei sustentando a sua vida nas minhas mãos. Para mim isso faz muito sentido, porque quando a gente para pensar numa igreja tão sofrida, porque vale ressaltar isso, talvez você lendo o Apocalipse, você se deparou com uma informação: Éfeso, a igreja fria. Numa primeira leitura você pode ter exatamente essa impressão. Uma igreja que abandonou o primeiro amor, uma igreja que não estava preocupada em conservar o primeiro amor no seu coração. Estudando a igreja de Éfeso essa semana, eu não vou dizer que deu dó da igreja, mas eu vou dizer assim: olha, os caras não passaram qualquer coisa. Aquela igreja passou por situações e por experiências tão dolorosas que, e eu vou aqui confessar algo aos irmãos aqui hoje, me fez entender algo muito sobre a Pedra Viva. Durante a semana, fazendo uma análise do texto, o abandono do primeiro amor, e claro que nós não podemos generalizar, porque para alguns casos pode ter sido apenas uma desculpa. Não estou falando apenas aqui, para qualquer crente isso pode se aplicar. Mas o abandono do primeiro amor não necessariamente pode estar relacionado apenas a uma prática de desleixo de vida com Deus. Pode também. Alguém pode estar vivendo de qualquer forma a vida cristã, não dando muita importância para as coisas de Deus, vive lá de qualquer jeito e ok. E eu acredito que tem muita gente nesse contexto no Brasil hoje, vivendo de uma forma qualquer a vida com Deus. Também não vamos colocar agora todo mundo nesse campo de defesa aqui, que seria injusto. Mas existem situações, dores, frustrações que podem, não significa que justifica ou que então está tudo explicado e está tudo certo, não. Mas nos leva a entender que certas situações de o primeiro amor parece que apagou do coração ou foi deixado de lado, estão relacionadas às experiências profundas de lutas, de dificuldades que uma igreja pode enfrentar. Eu pude ter essa leve impressão durante a semana, e aí existem alguns conselhos para que nós possamos voltar ao que importa, porque vamos pensar então que você, meu irmão, em algum momento da sua caminhada cristã abandonou o primeiro amor, e que você abandonou pelas razões explícitas no texto aqui, ou até você tem abandonado também da outra forma, do desleixo, do descaso, não há problema, porque ambos os casos só te remetem a uma decisão que nós vamos falar aqui no final da mensagem. Mas
eu quero deixar para você aqui alguns pensamentos que vieram ao meu coração, algumas posturas que vão nos conduzir novamente ao primeiro amor. A primeira delas, firmes sempre. Temos vivido uma geração gelatina nos últimos anos no meio cristão. Crente gelatina, já ouviu falar? E alguns até brincam, eu estou firme igual prego na gelatina. Antigamente o pessoal dizia igual prego na areia. Mas está tão mole a coisa que agora não é prego igual na areia, é prego na gelatina. Por quê? Porque parece que a gente não tem buscado uma certa sustentação ou fundamentação para as coisas que nós acreditamos e queremos viver. A sociedade atual tem se deslocado muitas vezes a apenas uma prática muito momentânea, muito WhatsApp, muito rápida, muito eu já esqueci, muito assim, me fala uma coisa nova que eu já quero saber algo diferente. E de verdade, gente boa, isso tem formado apenas pessoas inconstantes e totalmente imaturas na fé. Nós temos vivido nos últimos 10 anos de igreja brasileira, e uma igreja imatura, uma igreja chorona, uma igreja que cada hora está preocupada com uma coisa, mas apenas com aquilo que lhe interessa. Está deixando de lado os alicerces básicos da fé. Tem deixado de viver o profundo do Evangelho para viver o superficial da sociedade. As pessoas têm buscado muitas vezes um Jesus nominal, um Jesus que só merece ser buscado quando algo pode ser dado em troca, um Jesus que só pode ser buscado quando precisa de alguma coisa. Jesus, eu quero uma cura. Jesus, eu quero um emprego. Jesus, eu quero uma casa. Jesus, eu quero alguma coisa. Jesus, eu quero. E essa sociedade está se cansando porque Jesus não está dando nada disso que o povo está pedindo. Ah, pastor, mas o que é esse tanto de coisa que o povo conquista? Eu não estou dizendo que Jesus nunca dá nada, entenda bem, vale a explicação. Mas eu estou dizendo que esse pseudo-Jesus que o povo busca dessa forma desleixada, não é o Jesus da Bíblia que eu conheço, que se propõe a fazer coisa na vida das pessoas, é isso que eu estou querendo dizer. Aí pode ser que tenha um diabo aí que está se chamando de Jesus, dando um monte de coisa porque as pessoas querem. E do mesmo jeito que ele dá, ele toma de volta depois. Porque o que Jesus nos dá é permanente. O que Jesus nos dá cresce, permanece e produz fruto. Nós temos visto uma sociedade cristã brasileira infrutífera nos últimos anos. Então, para mim, não tem nada a ver com Jesus, porque o que Jesus faz produz fruto. O que Jesus faz cresce. O que Jesus faz se multiplica. O que Jesus não faz é essa bagunça que está acontecendo no meio do povo de Deus nos últimos anos. E nós temos que parar para prestar atenção. Por quê? Por que ficar firme sempre? Primeiro porque a Bíblia diz isso. Então a gente já talvez pararia a discussão aqui. Porque 1 Coríntios 15:58 vai dizer o quê? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se o quê? Firmes. Mas olha o que ele diz na sequência: e que nada os abale. O apóstolo Paulo está falando aqui de uma fé cristã madura. Ele está falando de maturidade cristã. Olha o que ele diz: sejam sempre dedicados ao quê? A obra do Senhor. O que os crentes estão fazendo nos últimos tempos? Não quero fazer mais nada para Deus agora. Agora eu quero dar um tempo. Pensa que Deus é namorado, né? Vamos dar um tempo. Estou de mal de Deus. Eu sei que ninguém faz isso, né? É tudo mentira. Ninguém pensa assim. Comportamento infantil. Comportamento de gente imatura. Porque não é isso que a Bíblia propõe para um cristão. Servos e servas de Deus apenas caminham numa constante crescente, nunca de manutenção ou decrescente da fé, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem, o autor aos Hebreus escreve. Então o crente ele tem que caminhar aqui, para cima, tem que ir em frente.
Pastor, mas a vida está difícil. E ó, eu vou te dar uma dica, ela só vai piorar. Porque esse mundo é desgraça atrás de desgraça. E eu não estou falando isso por causa da Copa do Mundo, gente. O Brasil perdeu. E quem estava até questionando se o culto ia mudar de horário ou cancelar, primeiro que graças a Deus você não veio me perguntar, porque eu ia dar uma voadora no você. Segundo, que se você deixasse de vir na igreja por causa de Copa do Mundo, eu ia falar para você não voltar mais fazendo favor. Porque crente você não deve ser. Para, gente. Ah, o Brasil perdeu. Perdeu. Alguém tinha que ganhar. Eu preferia que o Brasil ganhasse. Eu estava lá torcendo lá, pulava. E que é lógico, você não quer ver o seu time ganhar? Mas perdeu, meu irmão. Agora vai ter gente que vai se jogar da ponte por causa disso. A vida continua. Ah, mas a economia está difícil. Pois é, e uma hora ela melhora e outra hora ela piora de novo. Para de chorar. Ah, mas é porque a vida não está tão boa quanto era antes. Verdade, e ela não vai ser mesmo. Porque o mundo tende a ser cada vez pior. Para com essa ilusão positivista que você está tentando criar da sociedade, que só ajuda a vender livro best-seller aí do cara que está tentando ganhar mais dinheiro. Não vai melhorar, porque o mundo jaz do maligno, a Bíblia já dá a resposta. A tendência do mundo é apenas piorar. Ah, mas então para que serve pregar o Evangelho? Para salvar almas e não para melhorar a vida das pessoas. São duas coisas distintas. Eu entendo que obviamente a minha vida melhora quando eu conheço a Jesus, porque eu conheci a Deus e eu estou andando com Ele. Mas não significa necessariamente que as coisas em torno de mim vão melhorar. São duas coisas distintas. Mas significa que a minha vida com Deus, ela vai ser diferente porque eu conheci o Salvador da minha alma. Ele vai me sustentar durante essa vida e vai me dar a vida eterna na presença dele. Eu tenho o maior presente de todos, pronto. Mas agora parece que a geração dos crentes não está querendo mais um Jesus que salva. Eles estão querendo um Jesus que ajuda. O Jesus que salva é melhor. Porque o Jesus que ajuda é um Jesus momentâneo, é um Jesus passageiro. O Jesus que salva é eterno, é para sempre, é por toda a eternidade. E é esse Jesus que salva que precisa ser resgatado no coração das pessoas. Olha só uma coisa importante. No versículo 2, Jesus começa dizendo assim para a igreja de Éfeso: conheço as suas obras. A palavra obras no grego não está ligado apenas a boas ações, mas está falando sobre um modo de vida, de comportamento, de ações que precisam ser tomadas, uma nova maneira de viver. E aí olha interessante, duas palavras aqui que Jesus usa, porque ele diz o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Numa outra tradução mais antiga vai dizer o seu labor e a sua perseverança. Essas duas palavras, trabalho árduo e perseverança, estão opostas a obras no sentido de boas ações nesse sentido. Por quê? Porque as boas obras dos Efésios não eram obras de caridade. As boas obras deles consistiam em resistir aos falsos ensinos que aqueles falsos mestres e falsos apóstolos estavam inserindo contra a igreja. Olha, pensa num povo que apanhou sem dó e sem piedade. Foi a igreja de Éfeso. Porque uma igreja que sofre não é uma igreja que toda hora está expulsando demônio, mas é uma igreja que toda hora está tendo que lidar com um falso crente ensinando algo que não é de Deus, e está tendo que ter discernimento espiritual para combater aquilo. Isso é doído na alma. Você apanhar de falsos mestres, você apanhar de falsos apóstolos, aqui no caso, na época do contexto, como eram. Quem eram esses apóstolos, gente? Entendam bem. Só tinham duas classes de apóstolos naquele tempo. Primeira, aqueles que andaram com Jesus. Segundo, a palavra apóstolo significa enviado. Seriam aqueles missionários, pregadores itinerantes da época, que eram enviados para pregar a palavra. Ou seja, todos esses apóstolos de título que tem hoje não tem nada a ver, porque os caras têm um reino próprio, uma igreja onde eles se assentam e os caras ficam beijando o pé deles. Não tem nada a ver com a Bíblia, porque apóstolo é enviado.
Eram pessoas que iam pregar a palavra, plantar igrejas e depois se deslocavam para fazer a mesma coisa em outros lugares. Esse é o sentido da palavra apóstolo do Novo Testamento. Agora, o que esses camaradas eram aqui no caso de Éfeso? Eles eram falsos pregadores. Eles se inseriam dentro das igrejas e ensinavam ensinos falsos acerca de Cristo, se dizendo propagadores arautos da voz de Deus naquela época. Agora pensa se essa igreja não sofreu, porque você gera confiança num líder, você gera confiança em alguém que está te ensinando, e de repente você descobre que aquilo era mentira. Esse povo passou por isso aqui. Quando Jesus está dizendo, eu conheço o trabalho árduo de vocês e a perseverança de vocês, Jesus está dizendo, eu sei o que vocês passaram, eu sei que não foi fácil. Era isso que ele estava dizendo para a igreja de Éfeso. Vocês lutaram bravamente para resistir aos falsos ensinos que estavam sendo propostos para vocês. Agora olha o que ele diz na sequência. As suas boas obras são descritas ainda pela afirmação de que eles não podiam suportar os homens maus. A palavra suportar aqui significa, nós não estamos aceitando carregar o que vocês trazem consigo sobre nós. Nós não vamos aceitar esse jugo, esse fardo, porque ele não é de Deus. E nós não vamos admitir isso no nosso meio. A igreja de Éfeso, ela se despontou principalmente por esse comportamento. E aqui, uma reflexão muito importante. Eles aguentaram firmes contra esses falsos ensinos. Nós, nos dias atuais, vamos precisar cada vez mais firmar o nosso pé para lutarmos contra os falsos mestres e os falsos apóstolos e os falsos profetas que estão pela internet afora, pelo mundo afora, pregando ensinos contrários à palavra de Deus. Cada vez mais nós vamos ter que fazer isso, porque a igreja dos dias atuais não tem se aprofundado mais no estudo da palavra de Deus. As pessoas têm vindo cada vez menos à escola bíblica, as pessoas têm vindo cada vez menos aos cultos de oração. Sabe o que produz isso? Gente, olha, entendam bem, eu não estou aqui brigando se vocês estão vindo ou não no culto ou na igreja. As últimas semanas têm sido extremamente profundas para mim, sabe por quê? Porque eu vou continuar ensinando o que eu acredito. Eu não vou perder meu sono por quem não está preocupado em se aprofundar com Deus. Caminhe do jeito que você quiser. Se você achar que desse jeito está bom, eu não vou estressar mais não. Vocês vão conhecer agora um outro cara quando estiver pregando. Eu vou continuar pregando com a mesma convicção que eu prego, mas eu não vou continuar me estressando. Eu não vou perder minha saúde se você não estiver preocupado em seguir da mesma forma, porque o meu anseio é que você viva talvez da mesma forma como eu tenho buscado viver. Quer saber, querido? Viva do jeito que você achar melhor. Agora, se você quiser seguir algum bom exemplo, nós vamos tentar dar o melhor para você. Cada um que está tentando trabalhar. É assim que vai funcionar. Faz o que você achar melhor. Eu acho que é mais bonito. Aí ninguém vai chegar mais para mim e falar, nossa, hoje você deu chicotada. Na verdade, ela vai continuar na palavra, vai continuar dura. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se você não entender que precisa se firmar, meu irmão, não sou eu que vou mudar você e nem ninguém. Se você não entender que é importante ser igreja nesse mundo atual, se você não entender que você tem que se aprofundar cada vez mais em Deus, você vai, de verdade, é que é tão ridículo eu falar isso para você, mas é verdade, você só vai perder seu tempo dentro de uma igreja de domingo. Mas é isso que vai acontecer. Não tem nada além disso para eu te falar. Antes eu ia ficar vermelho até mais que isso aqui e explodir aqui, com o desejo de você mudar. Hoje eu digo para você só de uma forma muito tranquila. Você precisa mudar, porque se você não mudar, o problema é só seu. O prejuízo é seu. Agora, se você mudar, o lucro é seu. O ganho é seu, o crescimento é seu. A vida com Deus, você que vai nutrir. Se você não quiser, querido, deixa a vida te levar, a vida leva eu. Vai no Zeca Pagodinho, vai na galera, vai na festa, porque
não vai mudar nada, você pode ter certeza, vai continuar desse jeito. Agora, se você decidir mudar de vida, você pode ter certeza. Ah, pastor, como é que a gente vai conhecer bons exemplos? Anda junto, se aproxima mais, queira se aproximar, ser cuidado por pessoas, queira ser discipulado. Aí você vai entender a importância de viver diferente, de aprender com bons exemplos. Se você não quiser, fica de boa. Não entenda que isso é uma briga ou uma pressão. Entenda que isso é um conselho para você poder mudar de vida. Porque se você não ficar firme, sabe o que vai acontecer? Qualquer correnteza vai te levar. Porque se você não construir a tua casa na rocha, qualquer marola empurra os teus alicerces se eles estiverem na areia. É só isso. Segundo, essa igreja foi perseverante em todo o tempo. Perseverança não tem a ver apenas no sentido de ser resiliente, resistente. Não tem essa ideia apenas. Tem a ver com você resistir por um objetivo claro. Você sabe por que você está resistindo. Por quem? Você tem um alvo. Você tem um alvo a ser alcançado. Então você sabe que vale a pena resistir. Você sabe que vale a pena permanecer firme, porque existe alguém te esperando na eternidade. Olha o que Lucas nos relata, Lucas 21:19, o que Jesus disse? É perseverando que vocês obterão o quê? Vida. Olha que coisa tão simples que a Bíblia diz. Se o crente não for perseverante, ele não chega até o final, gente. Por mais que é uma coisa tão simples ou talvez tão boba de se dizer, mas é verdade. Você e eu precisamos entender que a perseverança e as provas, tanto que a igreja de Éfeso suportou e nós também, nos dias atuais, pelo nome de Jesus, vão indicar o quê? Que as coisas vão valer a pena lá na frente. Os falsos ensinos vão bater, as situações vão bater, as questões vão estar contra nós. Seguinte, meu irmão, resista. Não pare de lutar a sua vida cristã por qualquer adversidade que bata contra você. Ah, mas o mundo está sendo injusto, os homens maus estão me prejudicando. Firme os teus pés ainda mais em Deus. Está difícil, minha irmã? Está difícil, meu irmão? Busca mais. Pastor, mas isso vai resolver? Não, só vai te fortalecer mais. Talvez não resolva, mas te fortalece. O que o apóstolo Paulo diz? Tudo posso, Filipenses, naquele... Mas sabe o que ele está dizendo? Se você ler os versículos anteriores, ele vai dizer: eu passei fome e tive abundância de comida. Passei frio, eu tive sem roupa, não tinha quase nada, e sei o que é também estar ali suprido. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, vindo frio, não vindo, vindo fome, eu tendo comida, tendo o que vestir ou não tendo, eu posso todas as coisas, porque Jesus me fortaleceu em todas elas. Tendo abundância, eu busquei a Deus. Tendo escassez, eu busquei ainda mais. Então, tendo ou não tendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Igreja triunfalista só cita o texto, fica lá, tá vendo? Você pode tudo, busca, meu irmão, clama, que Ele vai te dar. Não é você saber suportar todas as adversidades boas, momentos ruins, difíceis, bons, legais, você sabendo que a tua confiança está em Deus e que nele está a sua redenção. Então vale a pena você continuar confiando e buscando Ele. Essa é a perseverança do crente. Porque o que nos resta depois disso? Se nós pararmos para uma reflexão simples, o que resta para você e para mim, querido, se não for o céu? Exclua o céu do seu futuro. O que resta para o crente? Não resta nada. Se a gente não tem o céu, a gente não tem mais nada pelo que esperar. Agora para pensar em que frustração é para o ser humano, quando ele olha para um crente, e ele diz assim, ele é crente, mas não existe céu. Então para que ele é crente? O ser humano normal vai pensar assim. Para que esse cara persevera tanto, se no fim a gente acaba igual? Quem não crê em Deus vai pensar dessa forma. Agora, ok, até normal, é natural entender a pessoa pensar dessa maneira, porque ela não acredita em Deus. Agora, esse é exatamente o ponto de conflito para nós.
A gente que acredita em Deus e pensa dessa forma, eu não estou dizendo que literalmente, talvez ninguém vai dizer assim, nenhum crente vai dizer eu não acredito no céu. Espero que não diga. Mas vamos pensar que com as nossas atitudes, eventualmente nós possamos sinalizar lampejos de uma ausência de expectativa de céu para nós. Ou seja, queremos viver o paraíso na terra. Isso é complicado. Porque se o crente perder a expectativa do céu, na verdade o crente não tem mais nada. Então não vale a pena perseverar. Então não vale a pena andar com Deus. E a própria Bíblia nos diz isso, o apóstolo Paulo transcorre sobre isso, ele diz, se não tem esperança como alguns dizem, então a cruz é vã, a cruz é vazia, então não tem sentido, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Para os dias atuais, nós trazemos exatamente essa reflexão. Se nós acreditamos no céu, é porque nós acreditamos na palavra de Deus. E isso nos torna próximos da igreja de Éfeso, que era uma igreja, que no final nós vamos analisar a perda dela, a atitude errada dela, mas nós vamos ver uma igreja que tinha pureza de doutrina. Uma igreja que acreditava nas Escrituras. Por isso que ela conseguia resistir os homens maus. Por isso que ela perseverava. Porque ela acreditava no fim. Porque ela acreditava no que estava por vir. Ah, mas pastor, o Apocalipse ainda estava sendo escrito. Então eles não tinham ainda o Apocalipse. Mas eles já sabiam quem Jesus era, queridos. Eles viviam naquela época por tradição oral. Eles estavam todo o tempo ouvindo os apóstolos dizerem, olha, o Senhor subiu aos céus e Ele disse que vai voltar para nos buscar. O Senhor está vindo em breve. E inclusive a igreja dos Tessalonicenses naquele período, até o apóstolo Paulo precisou escrever sobre a vinda do Senhor, para dar uma acalmada no povo. Por quê? Porque a crença da época dos cristãos do primeiro século é que Jesus voltaria nas primeiras décadas do Evangelho. O Evangelho estava sendo pregado em toda a Ásia. Então o que ia acontecer? Jesus viria, então beleza. Sabe o que tinha alguns crentes lá em Tessalônica fazendo? Rede. Esticando já a rede lá no quintal da casa. Já que Jesus está voltando, para que eu vou trabalhar? Já que Jesus está voltando, para que eu vou ensinar meus filhos a estudar? E parece que até hoje os crentes de Tessalônica, depois de 2000 anos, continuam no já que, né? Já que eu não preciso fazer nada, Jesus está voltando. Uma coisa não limita a outra. Jesus está voltando, continue estudando. Jesus está voltando, continue trabalhando. Jesus está voltando, continue fazendo o seu melhor. Porque uma coisa não interfere com a outra. Porque o dia que Jesus voltar, fica tranquilo, você não vai precisar fazer mais nada disso aí. Mas faça até Ele voltar. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja. E aí o apóstolo Paulo foi bonzinho, ele disse o quê? Quem não trabalha, não coma. Ou seja, coloque os ociosos para fazer alguma coisa. Paulo foi duro com a igreja. Porque ele estava vendo a igreja descambar, a igreja viver de uma pseudo-fé, sem colocar em prática aquilo que estava aprendendo. Agora a igreja de Éfeso aqui, tinha essa esperança, eles sabiam do céu, eles sabiam do fim, do que esperava por eles. Então qual que era a expectativa agora desses irmãos? Eles queriam viver algo diferente. Então valia a pena perseverar pelo céu, perseverar pela redenção final dos salvos. Por quê? Porque eles também sabiam do juízo final. Eles também sabiam do fim das coisas, de como que tudo terminaria. Agora, quando a gente fala então, parece-nos que essa igreja de Éfeso, ela não tinha nada a ser então ajustado. E eu digo para você, tinha muita coisa para ser ajustada. Como em qualquer um de nós. Nós vamos ter virtudes, qualidades, coisas que nós estamos talvez desempenhando muito bem, mas existem situações da nossa vida diante de Deus, em que em toda a nossa vida o Senhor vai chegar e falar, Rodrigo, você precisa melhorar isso, Fernando, assim, Adevaldo, assado, Rubinho, desse jeito. Deus vai fazer com a gente a vida inteira isso.
Nós não somos perfeitos e nunca seremos, mas existem alguns pontos que são cruciais a todos nós e que Deus não admite que nós digamos assim: já que a gente não é uma Brastemp, assim, não somos tão bons assim, então tudo bem, Deus me entende. Isso é insultar a onisciência de Deus. Essa história de Deus me entende, Deus me ama desse jeito mesmo, Deus vai te amar de qualquer maneira porque Ele é amor e ponto. Mas tem gente que usa essa expressão para dizer: Deus me ama do jeito do que eu faço, do que eu estou fazendo, não importando que está tudo errado, Deus continua me amando. E aí começa a cantar a música do Thales lá, né? Só que esquece que entre a essência de Deus, que Deus é amor, e de fato Ele nos ama incondicionalmente, mas Ele detestar o pecado e não aprovar as minhas más condutas, são duas coisas totalmente diferentes uma da outra. Então nós precisamos gerar essa consciência de uma forma muito clara. Como? Terceiro pensamento aqui, ou a terceira atitude que compete a cada um de nós, porque a igreja de Éfeso perdeu exatamente essa ação: amar como nunca. Como sobreviver a um mundo que vai piorar cada vez mais? Ame cada vez mais. É a única alternativa para você sobreviver nos dias atuais. E foi Jesus que disse isso para a sua igreja. Entendam bem, eu não estou criando nenhuma doutrina aqui, 1 Rubinho, capítulo 2, não. João 13:35, o que Jesus disse para os apóstolos? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O amor mútuo é a única maneira de expressarmos efetivamente e eficazmente o reino de Deus num mundo caído. Só quando o mundo enxerga um bando de gente maluca que vai na igreja e que se ama de verdade, aí o mundo diz assim: esses caras são diferentes, esses caras realmente são, eles têm alguma coisa diferente. Porque como que eles conseguem amar aquela pessoa, aquele outro? Como que eles conseguem amar aquele pastor lá? Amor de Deus. Aí o mundo enxerga isso na igreja e o mundo diz: eu preciso desse amor. Eu não tenho esse amor no meu coração. E Jesus disse: o mundo só vai reconhecer que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Apesar da sua luta com os falsos mestres não ter afetado a sua doutrina sadia, ela teve sérios efeitos sobre alguns aspectos da conduta cristã daquele povo. Tinha levado aqueles cristãos a abandonar o primeiro amor. O Senhor havia ensinado que seríamos reconhecidos como seus discípulos por causa do amor mútuo. Parece que as lutas que esses cristãos enfrentaram desgastaram tanto as suas vidas, de tal forma que eles acabaram se esquecendo do mais importante. E por isso que a proposta do tema da mensagem dessa manhã é de volta ao que verdadeiramente importa, ou de volta ao que importa. Porque na verdade, não que preservar a doutrina era algo bobo, não que resistir a falsos mestres era algo ruim, mas em nome de qualquer boa ação que qualquer cristão, qualquer igreja se propõe a fazer, ela nunca pode se esquecer de manter acesa a chama do primeiro amor dentro do seu coração. Porque você pode fazer tudo, mas se a chama do primeiro amor não estiver acesa no teu coração, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá.
O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A Bíblia diz que o amor é importante, pelo que eu entendi aqui nessa leitura. E que a ausência dele anula todo o resto. Ainda que eu guarde a mais saudável das doutrinas, se eu não tiver amor, de nada valerá. Ainda que eu faça missões por todos os 4 cantos da terra, se eu não tiver amor, de nada me valerá. Ainda que eu ore 22 das 24 horas de um dia, se não tiver amor, de nada me valerá. Ainda que eu frequente todos os cultos da igreja na semana e no final de semana. Vou fazer uma parênteses aqui, olha gente, se isso acontecesse, era a volta de Jesus mesmo. Fecha. Se não tivesse amor, de nada valerá. Você pode fazer tudo. Aí tem gente que vai dizer, tá vendo, o pastor falou que eu não preciso vir sempre na igreja. Eu não falei isso, tá? O que eu estou dizendo é que se você não tiver de fato o amor de Deus no seu coração, tudo que você se propor a fazer para Deus, que eu acho que na verdade nem vai ser para Ele, você acha que vai ser, mas não é. Mas você até acha que é. Não vai valer nada. Eu poderia trazer qualquer outra mensagem de reflexão para você para falar do primeiro amor. Mas eu não tenho outra coisa para dizer para você do que o seguinte. Observe uma igreja que foi firme em algumas coisas, que sofreu, mas que Jesus não passou a mão na cabeça dessa igreja porque ela sofreu e porque ela lutou uma boa luta. Vocês lutaram bem, parabéns, mas vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. E eu vou dizer para vocês, gente, isso é tão sério, porque sem o primeiro amor é igual um carro sem gasolina, só vive rebocado. Só vive com o outro esticando corda no suporte dele para puxar, mas nunca consegue andar. Só anda na velocidade que o outro imprime. Só se locomove porque alguém se deu ao trabalho de empurrá-lo. Aí alguém diz, pastor, mas isso não é uma obra de amor, isso não é lindo, não. Isso é miserável. Porque Deus não quer que você viva sendo arrastado, puxado por alguém. Deus quer que você leve pessoas que estão no mundo assim. O crente não pode viver sem combustível. O crente não pode viver sendo puxado. O crente tem que levar pessoas. O crente tem que arrastar pessoas ao céu. Mas chega uma hora que aquele tanque enche, ele conhece a Jesus, então ele também começa a andar. Aí ele não precisa ser mais puxado. O cristão não pode viver assim, alguém me puxa, pelo amor de Deus que eu estou muito fraco, eu preciso de ajuda. Se você está fraco, peça, mas não fica pedindo assim, vem alguém, diga, me ajude, vá para frente, estica o seu braço e diga, eu estou precisando agora de ajuda. E essa ajuda vai ser, querido, você precisa voltar ao primeiro amor. Alguém disse uma vez assim, é uma frase muito sábia. Uma pessoa me diz, pastor, é mais difícil um crente desviado voltar para Jesus do que alguém que nunca conheceu a Deus, conhecer a graça de Deus. E é verdade, essa pessoa tem toda a razão. Porque um desviado, ele só tem que fazer uma coisa que ele não está disposto, porque ele já até sabe que ele tem que fazer, é voltar ao primeiro amor. Pastor, mas você está dizendo então que eu estou desviado? Não, você pode estar dentro da igreja, vivendo, se arrastando. Tem pessoas que já me disseram isso, então eu não estou inventando conversa. Pessoas dizem, pastor, parece que eu estou me arrastando de vez em quando na fé. E sabe qual é a resposta para você? Você precisa voltar ao primeiro amor, porque não tem uma fórmula mágica para você. Deus quer te encher e quer usar você de uma forma extraordinária. Pastor, não é possível que seja só isso. No mundo de tantas fórmulas e métodos, o evangelho é muito simples, tá? Só para te dar uma dica, é só isso.
Sempre foi só isso. É só você abrir o teu coração e deixar Jesus inundar o teu ser. É só você abrir o teu coração e deixar Jesus mudar tudo que está errado dentro da tua vida. Ah, mas eu não sei se eu estou disposto. Aí é uma outra história. Aí você tem que se acertar com Deus e ver com Ele. Aí não é o meu departamento, não é meu problema. A minha missão é dizer para você, se você soubesse quão simples é voltar ao primeiro amor, você nunca teria deixado ele se esvair do teu coração. Qual é o jeito disso acontecer? Pensa, aí eu vou me remeter aqui, antes de eu concluir, a experiência do filho pródigo. Talvez seja uma das experiências mais práticas para a gente, da parábola do filho pródigo, para a gente poder entender isso. Isso aqui é uma interpretação minha agora, tá? Porque o texto, ele não demonstra isso, mas me faz entender muito da paternidade de Deus, a forma como Deus agiu. O fim do texto me permite interpretá-lo como eu quero colocar nesse momento. Para mim, aquele pai nunca saiu da porta desde o primeiro dia que o filho saiu. Para mim, tá? Não estou dizendo que isso está escrito, isso é um entendimento meu. Para mim, Deus nunca saiu da porta desde o dia que você decidiu deixá-lo um pouco de lado. Ele nunca se afastou da porta esperando você voltar a cada instante da sua vida. Isso é uma maneira que eu estou tirando uma licença poética aqui para interpretar o texto. Mas para mim, Deus nunca saiu da porta. Deus nunca se afastou de você. O filho foi, se perdeu, se arrebentou, fez tudo de errado. O irmão mais velho se afastou da porta. Para mim, o pai, todo dia ele estava esperando o filho voltar, porque ele tinha a única expectativa daquele pai era o seguinte: meu filho um dia volta, meu filho um dia volta. Gente, Jesus morreu na cruz, não para a gente viver afastado dele, ele morreu na cruz para a gente viver perto dele, para a gente viver ao lado dele todo dia. Sabe por que aquele pai fez festa quando o filho voltou? Porque a vida com ele é sempre uma celebração. A vida com Deus é sempre um motivo de gratidão e de alegria, porque Ele já mudou a nossa história de tudo que a gente precisava. A gente tem que amar sempre, porque a gente viveu sem Jesus a vida toda odiando. Não é que seja fácil amar pessoas, e eu sei, porque nós somos humanos, e a gente tende a olhar para os defeitos do outro, para com isso a gente não amá-lo. Mas eu preciso dizer para você, está errado. Está errado quando a gente se nega a amar alguém por causa dos defeitos dele. Porque Deus nos ama apesar dos nossos defeitos. Está errado você não amar teu próximo quando ele não te faz algo bom. Eu não estou dizendo que você vai viver abraçado com ele o tempo todo e que você vai ficar lá e para cá. Não é isso. Mas toda vez que você decide não amar, você está se afastando da ideia inicial de ser discípulo. Toda vez que você decide deliberadamente não amar, você está abrindo mão do maior presente que Deus deu para você um dia, que foi você poder receber o amor de Deus no seu coração e externar esse amor para as pessoas que ainda não conhecem. Por isso que você tem que amar sempre. Por isso que você tem que amar como nunca, porque quando você acha que você já amou o suficiente, você tem que caminhar mais uma milha. Eu não digo que você deve perder tempo, eu digo que você deve amar pessoas, tentando fazer o seu melhor por elas, mesmo que elas não estejam abertas ou dispostas a receber isso com todo o seu coração. Voltar ao que importa para mim, concluindo, é que nós precisamos nos arrepender e deixarmos novamente a chama do primeiro amor incendiar os nossos corações, porque é chegado o tempo de nos levantarmos e vivermos cada dia para a glória de Deus. Porque se você não estiver vivendo para a glória de Deus, você não vive, você se arrasta. Feche os seus olhos.